Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para a realização do programa O Espiritismo Responde. Hoje temos a imensa alegria de receber Cristiane Harumi Sato, palestrante, trabalhadora no movimento espírita, na área da infância e juventude e também da mediunidade. Ela vai nos falar sobre o dever. E depois de nós conversarmos, nós vamos ver também a mensagem do momento espírita. Olá, Cristiane, é uma alegria ter você aqui conosco hoje. Nós que agradecemos essa oportunidade. Cristiane, nós vamos falar sobre o dever. Muitas vezes esta palavra nos remete à ideia de peso, né? Algo assim não muito agradável. O que o Espiritismo nos fala, explica sobre o dever? Para o Espiritismo, o dever seriam as prescrições das leis de Deus, aquilo que as leis de Deus nos informam que seria importante cumprir e realizar. A grande perspectiva que talvez mude um paradigma que o Espiritismo oferece é de que a partir do cumprimento da lei de Deus é que nós somos felizes. A questão 614 de O Livro dos Espíritos aborda isso. E por outro lado, sempre que nós desviarmos das leis de Deus, nós seremos infelizes. Então, se nós associarmos como deve ser o dever aos ditames, às prescrições da lei divina, a gente vai conseguir entender então que cumprindo essa lei nós seremos felizes. O dever passa então a ser algo, pelo contrário, agradável, algo que nos faz muito bem. Certo. E existe diferentes tipos de deveres, Cris? Você poderia relacionar para nós? Talvez nos parece que muitos de nós pensamos que dever poderia ser uma palavra similar no sentido à missão, quer dizer, somente coisas talvez grandiosas, né? Mas é uma concepção talvez equivocada. Por quê? Se dever é tudo que a lei divina nos orienta a cumprir, nós temos inúmeros deveres, aliás, no nosso dia a dia. Desde organizar a nossa casa, dever profissional, dever como mãe, pai, dever como filho. Porque tudo isso faz parte daquilo que a nossa consciência, onde inclusive estão as leis de Deus, nos orientam que nós precisamos realmente realizar. Quando somos mães, quando somos pais, nós sabemos que isso envolve, por exemplo, o compromisso de educar. Atender a esse dever, estar atento à educação dos filhos é cumprir um dever. Da mesma forma, em relação às questões domésticas, né, os afazeres materiais aparentemente pequenos, mas se precisam ser feitos e nós deixamos de fazê-los, isso também acarreta de alguma forma um tipo de infelicidade, um incômodo, porque a nossa consciência sabe que nós precisamos realizar, né? E a esse respeito tem uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo sobre o dever que nos parece muito interessante. O Espírito que comenta essa passagem no capítulo Sede Perfeitos vai desenvolver a ideia de que o dever é em primeiro lugar uma obrigação moral da criatura para consigo mesma. Ao contrário do que numa leitura rápida a gente pode entender, não se trata de uma proposta egoísta, pelo contrário. Simplesmente quer dizer que, conforme as leis de Deus estão em nossa consciência, é a partir de uma análise interior, de uma reflexão íntima, que não pode se submeter ao ditame de outro, né, a uma interferência externa. A gente pode sim ouvir o outro, né, avaliar as nossas possibilidades, aceitar ouvir sugestões, mas entender que é uma obrigação pessoal. Essa obrigação pessoal muitas vezes vai envolver, inclusive, a doação ao outro, mas é uma análise íntima, intransferível. Realmente o dever ele é muito abrangente, né? Partindo de nós, porque é o cumprimento desse dever que nos traz a felicidade, sim, né? E o dever ele é muito amplo para com a sociedade, para com sim, o próximo, para com todos, né? Mas muito importante você destacar essa questão do dever para conosco, sim, né? Porque realmente é cumprir as leis de Deus. E qual seria a consequência de nós cumprirmos os nossos deveres? Normalmente, qual a consequência de não cumprir, sim, né? Mas qual a consequência de cumprir os nossos deveres?
como nós havíamos comentado, é a felicidade, mas é importante entender a felicidade conforme o Espiritismo, né, as leis de Deus. Não é euforia, não é aquela alegria incontida, aquela exasperação. É a paz, é a tranquilidade, é a serenidade. E realmente quando a gente sente falta dessa emoção, nós nos angustiamos, nos entristecemos. A respeito disso, nós sempre nos recordamos da obra Paulo e Estevão. Os primeiros cristãos nos legaram exemplos verdadeiramente muito nobres de pessoas que entenderam os deveres e os cumpriram. E é muito interessante porque Saulo, quando ainda não era Paulo, essa obra inclusive nos recordamos de comentar, foi psicografado pelo Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel, e vai tratar justamente da conversão de Paulo e tudo o que está relacionado a isso. Mas antes de ser Paulo, ele era Saulo. E segundo a consciência dele, ele aparentemente cumpria os seus deveres conforme a lei mosaica. Mas ele não sentia a paz e a serenidade que aqueles cristãos sentiram, mesmo quando perseguidos. E isso vai incomodá-lo muito, o olhar de serenidade que ele via, por exemplo, em Estevão. E naquele caminho de Damasco ele vai se dar conta, então, que deveria estar faltando algo. Ele precisava fazer algo diferente, porque o resultado não estava sendo aquele que ele esperava. Então vem Jesus, aparece a ele e faz o supremo convite para segui-lo. É que faltavam os deveres cristãos a serem cumpridos. E quando ele foi iniciando então a sua caminhada, como apóstolo Paulo, ele passou a também sentir essa serenidade. E nestas colocações que você fez, está implícito a consequência de não cumprir o dever, também, não é? Sim. Que seria você não estar bem consigo mesmo. A angústia, né? A tristeza, às vezes até a irritação. Podem ser sentimentos distintos, mas sempre ausente de alguma forma essa paz. E nós sabemos que tudo vem acompanhado de muita dificuldade, né? E quais seriam, então, as nossas dificuldades no cumprimento dos nossos deveres? Nós podemos considerar de duas ordens. Em primeiro lugar, existe a dificuldade interior. Essa mesma mensagem que comentávamos, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai nos dizer que muitas vezes o cumprimento do dever se mostra impotente diante dos sofismas das nossas paixões. Não é que é impossível, é que como nós já tivemos uma caminhada, muitas vezes de muita intensidade nos vícios, quando intimamente pensamos, sentimos a influência do nosso próprio interior, da nossa própria viciação. Como estabelecer contra-argumentos, mas será que é tudo isso? Talvez não seja tão necessário. E essa é uma primeira, talvez a principal dificuldade. Se nós fizermos uma comparação que me parece ilustrativa, se nós pensarmos num objeto que está boiando numa superfície, né, de água, um mar, uma piscina, e nós empurrarmos esse objeto para o fundo, a gente pode até segurá-lo ali por algum momento, né? Fazendo uma analogia, então, como se esse objeto fosse a nossa consciência. Mas quando nós o soltamos, esse objeto vem com força à superfície. A nossa consciência também é assim. A gente talvez consiga ou queira se enganar por algum momento, mas sempre chegará a situação em que a nossa consciência ela vai vir à tona, vai gritar apontando que aquele caminho não foi bom. Por quê? Porque toda ação tem uma consequência. Deus é tão bom que Ele permitiu que a ação ruim tivesse uma consequência ruim. E também por meio dessa experiência a gente tem a oportunidade do aprendizado. E um segundo tipo de dificuldade é a dificuldade que vem do exterior. O espírito Leon Denis, inclusive quando ainda encarnado, escreveu na obra Depois da Morte também sobre o dever. E ele vai fazer uma sugestão muito interessante que a gente analise que companhias nós escolhemos para conviver. São aquelas que se afinizam com a nossa forma de entender a vida, os nossos objetivos? Porque justamente considerando as nossas fragilidades, muitas vezes nós seremos frágeis perante essa influência exterior.
e talvez não consigamos manter aquilo que nós sabemos que é o ideal para nós mesmos. Então é interessante pensar as companhias, as conversas que mantenho, os espaços que frequento, que tipo de reforços fazem em mim, como saio deles. Isso também é importante para nos ajudar a refletir e cumprir os nossos deveres. Certo. E o que pode facilitar o cumprimento dos nossos deveres? Algumas reflexões são importantes nesse aspecto. Primeiro, nos conhecermos. É imprescindível, e Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, vai dizer da importância do autoconhecimento diário. Quantas coisas acontecem durante o dia? Quantos deveres nós conseguimos cumprir e quantos deles nós deixamos de cumprir? Tudo isso fica registrado consciencialmente. É importante, ao final do dia, fazer esse balanço. Como eu agi, até para conseguirmos diluir e trabalhar algumas emoções que ficaram e fazer projetos para o dia seguinte de melhoria. Além disso, é muito importante a autoaceitação, que não é permissividade. Mas eu só poderei fazer uma mudança interior a partir do momento que eu aceitar uma característica que eu tenho, um vício, por exemplo. Nesse sentido da autoaceitação, aceitar que eu sou assim, para então propor uma modificação. Um outro elemento que nos parece muito interessante, além da oração, da vigilância, fundamentais, é também o uso da razão. Voltando à mensagem do Evangelho, o Espírito que trabalha essa mensagem, salvo engano Lázaro, vai nos dizer que o dever é o mais belo laurel da razão, algo nesse sentido, porque ele realmente está relacionado ao exercício da racionalidade. Quando nós agimos por impulso, sem refletir, é como se fosse um piloto automático, né? Como nós ainda temos muitos vícios e dificuldades, esse piloto automático nem sempre vai ser bom. Por isso a importância de refletir antes de agir, pensar, isso é o melhor para mim? Quando eu fiz isso, se eu já fiz, foi uma boa consequência o que eu tive? Para então poder discernir o que é melhor. Essa questão a que você se referiu, né, a 919A do Livro dos Espíritos, ela é muito esclarecedora, né? Ela trata, inclusive, da questão de nós, nessa avaliação, né, nesse processo de autoconhecimento, nós tentarmos justificar as nossas falhas, os nossos erros. E ele dá a regra, né? Você poderia nos falar? É interessante porque ele dá algumas estratégias, né? Sim. E uma delas é justamente a gente pensar se fosse outra pessoa fazendo aquilo que nós consideramos que é errado, ou a gente está em dúvida, o que eu acharia? Quando a gente projeta para o outro, parece que é mais fácil de identificar se é certo ou se é errado. Né? Exatamente. Cristiane, como que nós podemos entender o papel da religião nesse sentido, como um auxílio para nós? Quando nós falamos que as leis de Deus estão na nossa consciência, cumprir os deveres é cumprir as leis de Deus, num primeiro momento pode parecer simples, né? Mas em O Livro dos Espíritos também uma das questões vai dizer do porquê Deus mandou reveladores, revelações da sua lei. Justamente porque, por causa das nossas dificuldades de compreensão, desses vícios que nós temos, muitas vezes nós abafamos a voz da consciência e é preciso que alguém venha nos recordar e também nos ensinar mais, ampliar a nossa capacidade de percepção. Vieram as leis mosaicas por intermédio de Moisés, veio Jesus para nos ensinar o cristianismo e veio o Espiritismo, a terceira revelação, que une ciência, filosofia e religião. Depois do iluminismo, nós, enquanto humanidade, crescemos intelectualmente. E a partir desse crescimento, nós podemos, então, usar essa razão de que falávamos em nosso benefício. Nós podemos entender o porquê de agir assim ou de outra forma, por que fazer o bem compensa, quais são as consequências durante a reencarnação no mundo espiritual, qual o sentido da vida. Tudo isso o Espiritismo vem nos explicar racionalmente a partir dos seus princípios, constantes das obras básicas. E esse é o papel de toda religião. Falamos do Espiritismo porque é aquela que adotamos, que entendemos, que nos explica racionalmente aquilo que é o melhor para nós.
Mas toda religião tem esse papel de nos recordar dos nossos compromissos, dos nossos deveres, daquilo que realmente nos faz bem. A grande finalidade do Espiritismo é a transformação moral do homem, né? Do espírito. E esse trabalho ele viria essencialmente em nosso auxílio nesse sentido, não é, Cristiane? Com certeza, Ivone. Às vezes a gente pensa, ainda voltando àquela ideia que trazemos muito arraigada de dever como peso, né? Que isso constrange, aprisiona, que parece que nós não somos livres quando cumprimos nossos deveres. Pelo contrário, quando a gente deixa de cumprir o nosso dever, os fluidos que nós construímos, né, a psicosfera, as influências, os sentimentos íntimos, são sentimentos que nos deixam para baixo, nós nos sentimos pesados. Sim. É como se quando a gente expressa, a sensação muitas vezes é essa. E quando a gente aceita se submeter às leis de Deus, ao processo da transformação moral, apesar de no primeiro momento parecer uma restrição, na verdade é uma libertação. Todos aqueles que fazem esse processo se sentem leves, em paz, calmos. Porque o segredo da vida é entender que existe um ser superior a nós que criou o universo. Esse universo tem leis. E nós somos criaturas. Ele que nos ama muito, nos deu um caminho para a felicidade, para o progresso. Ser feliz é seguir esse caminho. Cristiane, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Nós que agradecemos pela oportunidade de reflexão. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. Na sua infinita bondade, Deus providenciou que nosso corpo fosse feito maravilhosamente, com sentidos que nos ajudam a perceber suas obras e ter prazer com elas. Se estamos ouvindo esta mensagem, é porque somos dotados do sentido da audição. Graças a essa preciosidade, podemos notar as nuances de tom de voz de uma pessoa querida, o sussurro do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas caídas roçando o chão, a risada gostosa de uma criancinha. E quantas emoções nos são propiciadas graças à audição. A doçura da canção de ninar, o encanto de uma sinfonia, a cadência ritmada dos versos de um poema, uma declaração de amor. Mas Deus, que nos criou no íntimo de nosso ser e nos teceu no ventre de nossa mãe, nos brindou ainda com o sentido da visão. É Ele que nos proporciona momentos agradáveis de contemplação da natureza. Graças à visão, nos extasiamos com as bochechas coradas de uma criança feliz, com a chuva caindo sobre os campos, o vermelho, dourado e violeta do pôr do sol, a escala de cores do arco-íris. Tudo graças ao olho humano, que é capaz de distinguir mais de 300.000 cores. Artefato inimaginável, próprio de um Deus infinito em seus atributos. Um Deus que se esmerou ainda mais e nos deu o olfato, que nos permite distinguir uns 10.000 odores. O aroma da nossa comida favorita, o delicado perfume da violeta, que se distingue do jasmim, do cravo, da sutileza da camélia, da exuberância da lavanda. Quem já não se extasiou com o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotículas da chuva? E que se dizer então do tato? Esse sentido que nos permite sentir a brisa suave no rosto, o abraço caloroso de quem amamos. O tato que nos permite sentir o aveludado pelo do gato manhoso que se espreguiça na tarde quente. Também a aspereza da lixa e a suavidade de uma fruta. E basta que demos uma mordida numa fruta para que entre em ação o paladar. Nossa boca é inundada por uma mistura de sabores sutis, à medida que as papilas gustativas captam a sua complexa composição química. De fato, temos motivos de sobra para exclamar com o salmista: quão abundante é a tua bondade, ó Deus!
É bom que pensemos a respeito dessas preciosidades, que são os nossos 5 sentidos, para que os utilizemos de forma mais plena. Portanto, que nossos olhos saibam descobrir a beleza, o encanto da manhã que se lança luminosa, espancando a noite. Que nossos ouvidos se aprimorem na captação dos sons mais delicados, descobrindo a gota que cai, devagar, escorrendo da nuvem preguiçosa, o canto longínquo de alguém saudoso. Que nosso olfato se detenha na descoberta de aromas sempre novos que a natureza oferece. Que nosso tato se aprimore no abraço, na carícia, no aperto de mão espontâneo e fraterno. E quando estivermos à mesa, sentindo o sabor que nos causa prazer, lembremos de Deus e aprendamos a louvá-lo enquanto nos deliciamos com a pizza, o cachorro-quente, o sanduíche predileto, o sorvete, o arroz com feijão. Aprendamos a agradecer ao Pai por nos ter oferecido, para nosso prazer na terra, essas 5 gemas preciosas. Pensemos nisso hoje, amanhã e sempre.